Bom, galera, hoje vamos falar sobre outra geometria, que é a geometria analítica, tá? E para isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí, no decorrer da fala, a gente vai esclarecendo o que se trata. Um momento. Então, eu vou compartilhar, e a gente vai tratar desse assunto que também é recorrente nos exames de Enem e vestibulares em geral. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Só um minuto. Bom, a gente vai tendo que se adequar ao nosso novo normal. Então, aguardem só um pouquinho que tá abrindo. Bom, vamos começar. Começar aqui. Bom, geometria analítica é a parte da matemática que estabelece as relações entre a álgebra e a geometria. Desse modo, um ponto, uma reta, uma figura podem ser analisadas através de processos algébricos, ou seja, através do gráfico cartesiano. Então, por que geometria analítica? Porque a gente vai fazer análise da geometria a partir do gráfico cartesiano. Então, onde tem alguns pontos que a gente vai abordar, que são os principais. A gente vai ver aqui nessa aula a equação da reta, a área de um triângulo, o ponto médio e a distância entre dois pontos. Então, olha só. Antes de mais nada, é fundamental a gente identificar os pontos no gráfico cartesiano. O gráfico cartesiano é esse que está aqui do lado, e eu coloquei aqui, ó, esses pontos que a gente vai identificar. Se a gente for no sentido anti-horário, esse onde eu estou marcando aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eu vou fazer essa análise depois com calma, e a gente vai ver que aqui no primeiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos. No segundo quadrante, os valores de x já são negativos, porém os valores de y são positivos. No terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. E no quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Então, vamos identificar aqui o ponto A. O ponto A, 1 e 2. Sempre lembrando que isso aqui é um par ordenado. O primeiro elemento, ele representa o x e o segundo representa o y. Então, olha só. 1 em x está aqui, tá? Aí eu olho para o meu ponto. Aí é o 2. 2 em y está para cima. Então, eu vou traçar a reta pontilhada até mais ou menos a altura do 2. E aí eu parto do 2 em y agora em direção a essa reta pontilhada. Aonde essas retas se encontrarem, forma o ponto. Que ponto é esse? É o ponto A. Ele está em que quadrante? No quadrante 1, tá? Ele está nesse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante. Vamos pegar outro ponto. Pegar o C. O C aqui ele tem x menos 3 e tem o y igual a 1. Menos 3 em x está aqui, ó. Menos 3 em x. Aí eu olho para o y é 1. 1 em y está para cima, então eu venho com a reta pontilhada para cima, até a altura do 1 em y. Venho a partir do 1 em y, paralelamente ao eixo x, até encontrar com a reta pontilhada, e formou assim o ponto C, de coordenada 2, abscissa 2 e ordenada 1. Outro ponto aqui, ponto D, por exemplo, menos 4 em x e menos 1 em y. Menos 4 em x está aqui. Aí eu olho
para o y menos 1. Então, venho para baixo, porque y negativo está para baixo, até mais ou menos a altura do menos 1. E a partir do menos 1 eu traço a reta pontilhada paralela ao eixo x até alcançar a reta que veio a partir de x igual a menos 4. Quando elas se encontram, formam o ponto D. Esse ponto aqui ele está no terceiro quadrante. O anterior que a gente marcou está no segundo quadrante e o primeiro está no... O ponto A está no primeiro quadrante. Tá ok? Então vamos seguir. A área de um triângulo de vértice XA YA, B, XB, YB e C, XC, YC. Olha só, para eu ter um triângulo, basta que eu tenha 3 pontos não alinhados, tá? Porque eu tendo 3 pontos não alinhados, na hora que eu ligar os mesmos, ele forma um triângulo. E a área desse triângulo, que é essa parte vermelha, laranjada aqui, é dado pelo delta do determinante dividido por 2, tá certo? Então, olha só, uma observação importante. Se o determinante, quando a gente já viu no segundo ano, se o determinante for igual a zero, é porque esses pontos eles são colineares. Imagina se esse C estivesse bem aqui. Eu não teria uma área, eu teria os pontos alinhados aqui, tá bom? Então, em princípio, a área do triângulo é dada por área do determinante formado por esses pontos dividido por 2. Depois a gente vai calcular isso aqui, tá? Podemos escrever a área dessa forma aqui, ó. O meio, ou seja, metade do determinante, a gente vai colocar assim, ó. Coloca os pontos XA, YA, dessa forma, XB, YB, XC, YC. Repete os 2 primeiros pontos aqui embaixo. Aí eu vou fazer o produto das diagonais principais, ou seja, XA vezes XB, mais XB vezes XC, mais XC vezes YA. Aí menos as diagonais, os produtos das diagonais secundárias. Depois a gente vai ver em exemplo. O resultado que der aqui, eu vou dividir por 2 e assim eu vou obter a área do triângulo. Aí eu tenho a equação geral da reta, que é dada por AX mais BY mais C igual a zero, tá bom? Se AM, BN mais C igual a zero, P é um ponto da reta X, tá certo? P é um ponto da reta. Se AM mais BN mais C diferente de zero, é porque esse ponto não pertence à reta R, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui, ó. X menos 3y mais 5 igual a zero. Onde P1, P igual a 1 e 2, ou seja, X igual a 1 e Y igual a 2, pertence a R. Isso só vai ocorrer se na hora que eu substituir aqui, onde tem X, eu colocar 1 e onde tem Y, eu colocar 2, o resultado disso aqui foi igual a zero. Agora, se eu botar, por exemplo, esse ponto aqui não pertence à reta, porque na hora que eu substituir aqui, isso aqui vai dar um número diferente de zero, tá bom? Depois a gente vai ver na prática. Equação reduzida é y igual a x mais b, que isso vem lá da equação do primeiro grau, onde esse a é chamado de coeficiente angular da reta, b é o coeficiente linear da reta, é onde o ponto intersecta o eixo y, tá? É onde ele corta o eixo y, é o coeficiente linear. O coeficiente angular da reta é numericamente igual ao ângulo, a tangente do ângulo formado com a reta e o eixo x. Ou seja, o A é a tangente de alfa. É o grau de inclinação da reta. Então, aqui, ó, eu tenho esses exemplos. Y igual a 3x. Toda vez, pessoal, que não tiver o termo B, essa reta vai cortar o eixo Y na origem, tá bom? Toda vez
que não tiver o termo B, vê, ó, y igual a 3x, falta o termo B. Toda vez que não tiver, é porque o coeficiente linear, ou seja, onde a reta vai cortar o eixo Y, que é esse aqui que está na vertical, vai ser na origem. Teoria da inclinação da reta, chamamos de inclinação de uma reta R, o ângulo que a reta forma com o eixo X. É esse aqui, ó. Então, esse aqui é o grau de inclinação da reta. O ângulo é medido a partir do eixo X até a reta R, no sentido anti-horário, ou seja, a partir do X em direção à reta. Cálculo do coeficiente angular. Como ele é a tangente, pessoal, é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser, se eu pegar esse ângulo alfa, o coeficiente angular aqui é a tangente de quem? Bastaria eu fazer a subtração desse YB menos o YA e dividir por XB menos XA, ou seja, a variação de Y dividido pela variação de X, tá? Isso é de forma geral, daqui a pouco nos exercícios vai ficar mais claro para vocês, tá? Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês só entendam que o coeficiente angular vai ser a tangente de alfa, ou seja, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha só aqui. Encontrar o coeficiente angular e linear da reta que passa pelo ponto A, 0 e 1, e B, 2 e 5. Então, vou fazer aqui a resolução. Então, eu vou considerar um ponto genérico P, X e Y, tá? Então, eu considero aqui X e Y, aí repito 1, 0 e 1, 2 e 5, e repito X e Y. Aí eu vou achar o determinante, tá? Determinante aqui, vou resolver essa equação igualando a zero, porque eu sei que quando eu tenho, a gente viu ainda agora, quando eu tenho 3 pontos alinhados, o determinante ele é igual a zero. Então, aqui eu estou forçando para quê? Para poder achar a equação da reta. Então, fazendo esses cálculos aqui do determinante, só lembrando que determinante vai ser o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. E aí, resultando nisso aqui, ó, 2y igual a 4x mais 4. Mas passando o 2 dividindo, esse 2 que está aqui, isolando o y, vai ficar, olha, quando eu dividir 4 por 2 vai dar 2x, quando eu dividir 2 por 2 vai dar 1. Então, olha só, o coeficiente angular aqui, que é o elemento que está perto do x, lembrando que na equação lá, y é igual a x mais b, então o a é onde está perto do x, é 2, e o coeficiente linear, que é o b, que é o termo independente, é 1, tá bom? Então, o gráfico, vê que eu te falei, onde a reta corta o eixo Y é o coeficiente angular, que na verdade é o ponto 1. O coeficiente angular é 2, né? Da equação. O coeficiente linear é 1. Tá bom? Então, está demonstrado aqui e vamos avançar.